Olá, bem-vindos ao primeiro Cicateca de 2021. Como nós anunciamos na virada do ano, falaremos de assuntos diversos esse ano, incluindo os pôsteres de filme, as análises de pôsteres de filme. Recebi a indicação de um dos colegas para que fizesse essas análises de composição. E hoje a gente começa com um filme, um diretor muito especial. Aguarda aí, que eu já vou contar para você sobre. O diretor escolhido para a semana é Stanley Kubrick. Tão apaixonante o seu trabalho por todas as suas eras e todos os seus estilos, e muito ligado às questões relacionadas à geometria. A gente sabe que o Wes Anderson também tem isso, mas anterior a ele a gente tem a paixão do Stanley Kubrick por isso. Então, essa é uma das características que a gente vai falar nesse cartaz. Esse cartaz que está sendo analisado hoje, de 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele tem algumas características bem intrigantes, não só relacionadas à cor, mas à composição. Eu vou utilizar as estratégias de comunicação da Donis Adondes. Todo mundo, caso você não conheça, fique atento, que é sobre o livro Sintaxe da Linguagem Visual. E esse livro vai trazendo estratégias de comunicação que são muito interessantes para lidar com composição. E esse cartaz, ele tem o viés do olhar do Stanley Kubrick relacionado à geometria, à centralização. Nós podemos perceber que o astronauta que vai vindo ao meio do cartaz, ele já traz essa questão da simetria, mostrando que ele está parcialmente ao centro. Nós podemos ver que se nós lançarmos um olhar na vertical que divide ao meio o cartaz, nós percebemos que existe um espaço de passarela, digamos, diferentes entre o lado esquerdo e o lado direito. Antes de falar a respeito de simetria, eu vou falar sobre equilíbrio e instabilidade. E essa é uma característica de composição que vale muito a pena comentar, porque a instabilidade, ela vai mostrar fatores diversos que eu posso ter um olhar muito amplo, quando o cartaz tem inclusive muitos elementos visuais para ser observados. No caso da mídia cartaz, ela precisa informar, então a maioria das vezes ela vai ter um equilíbrio na comunicação. Como esse equilíbrio acontece? Primeiramente, nós temos uma tipografia acima, comentando sobre ou o diretor, ou uma frase, um slogan do filme. Nós temos a figura de centro, a ilustração de centro, e abaixo nós temos os créditos do filme, o diretor e alguns atores do filme. Isso faz com que exista não só a ilustração ao meio, mas um peso visual que ampara essa imagem. Então essa composição fica muito mais sedimentada, relacionada com essa tipografia abaixo, que está mostrando a respeito dos créditos, diretor e atores. Então, essa é uma característica do cartaz que mostra equilíbrio, porque eu sei onde procurar a informação para que eu possa entender qual é a comunicação que está sendo passada, certo? Uma outra estratégia que nós temos, como eu já comentei, que é a simetria, onde eu consigo lançar esse olhar ao meio e perceber se os dois lados são pertinentes iguais. Como a gente usa no Illustrator, quando a gente faz o reflect, se as duas partes são iguais. Nem sempre dá para fazer isso, mas o que nós fazemos é que entendamos que esse peso visual é equivalente de um lado para o outro. Então é interessante ver, no momento que eu lanço essa linha imaginária ao meio, se esse lado, o lado esquerdo, ele tem em comparação ao direito, ou acima e abaixo, o mesmo peso visual. Até porque a tipografia vai ser diferente, mas ela tem um peso de um lado para o outro. E a gente pode observar se ele é assimétrico ou simétrico. Nesse caso, a gente vê, inclusive, um aspecto interessante no cartaz, porque abaixo ele tem os créditos e o título do filme centralizados, o que faz com que, obviamente, a gente entenda que a simetria acontece de fato, certo? Uma outra característica que é importante falar, que a gente não pode esquecer, é se existe simplicidade, porque a Donis ela sempre vai trabalhar com a antítese. Então, eu tenho a simplicidade ou eu vou ter a complexidade.
No caso de 2001, é muito difícil você falar que há simplicidade. O filme é uma incógnita para muita gente relacionada com as questões do monolito, inclusive. Então, quando o personagem começa a enlouquecer no espaço e começa a ter as tais visões, aquele ambiente todo verde, ele vendo ele envelhecido, coisas do tipo, a gente está fazendo uma análise do filme e a ideia é que não haja spoiler, mas a gente tem que conseguir compreender se essa conexão entre o filme e o cartaz de fato acontece. Então, para falar de simplicidade, não encaixa. Então, nós vamos aonde? Na complexidade. E qual é a grande característica da complexidade? A modificação de padrão e elemento que não tem percepção imediata. Essa trilha que o cara vai fazendo do fundo para a frente, essa passarela, tem significado. Inclusive nesse degradê de cores quentes que acontecem do fundo para a frente. Então, obviamente, isso tem um significado pertinente ao filme. A ideia é não dar spoilers, mas de onde ele sai e para onde ele está seguindo. Tem muita gente que vai falar que ele está seguindo para a morte, que ele está num ambiente quente e o ambiente frio tem o significado da morte, mas tem outras explicações. Então é do ambiente terreno para o ambiente do espaço que ele começa a trilhar, que a gente tem essa imagem relacionada com o branco, por causa da nave, por causa da roupa do astronauta, mas essa passarela é como se ele estivesse indo no sentido do desconhecido, e a cor quente nesse degradê vai mostrando o conhecido. Tem gente que fala do inferno terreno para a frente. Então percebe que cada composição de cartaz, se vocês forem olhar vários cartazes de 2001, a gente percebe que tem características diferentes abordadas. Inclusive os cartazes minimalistas, que são maravilhosos, que você pode trabalhar com 3 elementos e explicar. Isso vai ser um dos temas do Cicateca em breve. Aguardem. Uma outra característica que a gente pode comentar, que também é de muita importância, é quando a gente fala da unidade. Se todo esse material que está aqui, ele me mostra unidade. Mas o que significa unidade na percepção da Adonis Adonis? São os elementos que se unem para se relacionar e resultar numa forma. Nós não temos exatamente isso aqui. Mesmo que a gente tenha essa figura geométrica ao fundo, ela não tem um significado claro, como se fosse uma identidade visual, como se fosse um logo das Olimpíadas, coisas do tipo. Então ela não tem uma figura relacionada com isso ao certo. E aí nós temos a antítese dela, que é a fragmentação. Se a gente está falando de unidade, está falando de fragmentação em seguida, que é o oposto. Existe fragmentação nesse material? Nessa figura geométrica do fundo, a gente pode dizer que sim, porque esse degradê vai diluindo esse olhar da pessoa que está assistindo, do espectador ou do consumidor que está vendo o cartaz, entendendo que existem fases nesse degradê. Então ele está saindo de uma cor absolutamente vermelha para vir para frente. Então ela vai clareando a partir disso. Então isso a gente pode entender como, de fato, uma fragmentação de um olhar de alguém que está saindo de um lugar para ir para outro. Concordam? Outra coisa que é interessante para falar a respeito da economia, é um cartaz que não tem demasiadamente elementos visuais. Então a gente tem a figura de um homem, o elemento geométrico, o branco e a tipografia em preto. Então é uma economia de elementos visuais, até porque 2001 pede isso. Ele é um filme enigmático. Então, a composição de um cartaz ela pode ser muito simples. A gente vê vários cartazes de 2001, inclusive com a capa de DVD, aquela coisa toda. Mas o cartaz que está sendo utilizado aqui, ele tem essa característica da economia. Ele tem o divisor para falar a respeito do título, dos créditos, mas ele é um cartaz muito limpo em relação à cor, tipografia e formas, certo? Profusão é quando eu tenho enriquecimento visual a partir de muitos elementos de comunicação. Eu tenho isso nesse cartaz? Não. É justamente o que eu acabei de falar. A profusão ela acontece quando eu tenho elementos que sangram, inclusive, do cartaz. É como se eu tivesse ido ao cinema e visse um pôster, um cartaz, mostrando que existem pássaros saindo do homem e saindo do cartaz. Não, não é essa a ideia, tá? A gente está num cartaz que ele tem economia em relação a elementos gráficos. Então, isso fica muito claro para a gente. A gente tem previsibilidade? Estou falando de um filme que é enigmático.
Então, previsibilidade é algo que não vai acontecer nem no cartaz e nem no filme. Nem nas questões de espontaneidade, também não vai acontecer. Tudo que acontece durante o filme, você tende a fazer um raciocínio para saber o que de fato está se passando na cabeça desse cara, do personagem principal. Outras características que a gente pode utilizar para falar a respeito desse material é extase. Poxa, quando a gente está falando de estase, a gente está falando de algo que está parado. Mas, na realidade, quando a gente está falando desse cartaz, existe a estase e a atividade, né? Um antítese do outro na análise da Donis. Esse cara está andando. Ah, mas ele está parado porque é um cartaz. Mas a atividade ela acontece na ideia que se faz que a pessoa está caminhando. Então nós temos atividade e não estase. O cara não está parado, ele tem um passo à frente que mostra que ele está caminhando. Então a estase, que é o estático, mostrando tranquilidade, repouso visual, isso não de fato está acontecendo com ele. Sutileza existe no cartaz? Apesar de ser um cartaz com economia de elementos gráficos, não existe um elemento que mostre de verdade a sutileza, que é a delicadeza, o requinte ao comunicar. Então, essa é uma característica que não está presente nesse cartaz. Ousadia, que é a audácia, a segurança e a confiança na comunicação. Fácil fazer isso com o cartaz de 2001, onde eu já tenho um argumento e uma narrativa que traz isso, e fazer um cartaz ousado, inclusive minimalista, a respeito disso, sem o clichê do monolito. Esse cartaz ele tem um pé realmente na ousadia, porque o filme pede. Então, isso já dá para falar a respeito disso. Então, só esse degradê de fundo que nos faz especular, articular sobre várias possibilidades, a gente já está sendo audaz aí. Então, a gente tem essa característica que é de importância nessa análise. Nós temos outras características que a gente pode falar, de transparência, que é algo que, de fato, o cartaz não utiliza. A gente tem opacidade, que também é muito utilizada porque é um bloqueio, um ocultamento dos elementos visuais, também isso não está presente. Então, essas acredito que são as características maiores quando se fala do cartaz de 2001, um Odisseia no Espaço. A gente só conclui com estabilidade, que é uma compatibilidade visual, uma coerência e uniformidade. No início, eu falei a respeito de simetria, eu falei a respeito de complexidade. Então, quando a gente vai falar de estabilidade, a gente está falando dessa coerência visual que existe no cartaz. É importante que esse fechamento dessa composição exista, para que você possa argumentar a respeito dela. Então, a gente tem esse peso visual de cor no fundo, que vem desse marrom, que vem para o vermelho, que vem para o amarelo, que vem para o amarelo mais claro, uma luz de fundo, inclusive, para depois aparecer o branco, o cara que vem ao centro, o protagonista, e aí a tipografia à frente. Tá? Então, lembre, inclusive, uma ideia dos créditos de Star Wars, né? Desse ângulo de fechamento. Então, existe uma coerência visual. Inclusive, não adianta fazer um cartaz à sua cabeça e que ele não concatene com as questões utilizadas no filme, certo? Então, é importante, se fizerem a composição, separar cor, forma, tipografia, mas muito mais entender sobre a narrativa que está sendo discutida, spoiler, como não adianta dar spoiler num trailer, como não adianta dar spoiler na abertura do filme, certo? É a mesma pegada. Num trailer ainda vai, porque você tem um teaser ali. Mas no cartaz e na abertura, ele tem que ser feito de uma forma que não entregue exatamente o filme. Nesse caso, é importantíssimo que isso de fato não aconteça, para que não decline a ideia da pessoa que vai assistir. Esse feito de um cineasta perfeito, com os defeitos que um ser humano, mas Stanley Kubrick sabia muito bem o que fazia, e nas do centralizado. E esse cartaz, inclusive, segue essa conexão importante com o filme, né? Já utilizando os elementos, inclusive, centralizados. Tá certo? Prazer entrar 2021 com vocês.
Não esqueçam de se inscrever no canal, lives aí no meu Instagram durante toda a semana, durante 3 semanas. Inscrevam-se no webinar, mas não esqueçam dos vídeos do Hulk de desafio. Está aqui toda semana no canal da Atom Studios para falar sobre design. Um beijo, feliz ano novo, ótimo 2001 para todos. Trabalhemos para que isso aconteça de fato. A gente sabe que a situação está muito difícil, o isolamento está difícil, mas a gente está trabalhando para tornar a vida de vocês e trazer conteúdo de qualidade para o universo. Semana que vem.